Queiram sentar nos instantes. Nós estamos celebrando o 11º final de semana do tempo comum. A liturgia de hoje, ela já desperta na primeira hora uma pergunta que creio que nós não temos uma resposta. Se nós formos sinceros conosco, nós não daremos uma resposta assim rápida, mas é uma pergunta que nos leva a refletir e para angariar uma resposta saliente, uma resposta preponderante, uma resposta não xoxinha, mas uma resposta salutar. A pergunta é: eu sou amigo de Deus? Eu estou vivendo uma amizade com Deus? Então, antes de nós adentrarmos na amizade, olhemos de maneira assim bem superficial o que é uma amizade. O nosso tempo não permite, mas assim, o que é uma amizade? Em poucas palavras, a amizade é quando eu tenho felicidade. E a felicidade aqui não é a felicidade sentimental. O sentimento são apenas sensações que me levam a, mas não é ela, ainda não é a amizade, não é a felicidade. A felicidade é aquele que adere a uma verdade, não uma verdade que está lá fora, mas é uma verdade que se encontra dentro de mim. Então, eu preciso parar, refletir, me analisar, me compreender, para ver se existe uma felicidade ou existe uma pseudo-felicidade. Então, a felicidade não é um sentimento, mas a felicidade é algo concreto, objetivo, não é assim uma ideia. Pois bem, estou falando tudo isso porque no Evangelho, já no primeiro versículo do Evangelho, capítulo 9 de São Mateus, versículo 36, dizia assim: Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Mas Israel tinha pastor, e não era pouco, tinha muitos pastores. Problema: Israel tinha pastores que não viviam a fidelidade. Então, se nós olharmos para o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 8, nós iremos ver que Jesus faz uma trajetória. Jesus faz umas curas de um homem endemoniado, depois ele faz a cura de um empregado oficial de justiça romano, que nós falamos até hoje na missa, né? Em todas as missas: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma única palavra e serei curado. Então nós repetimos essa frase que está lá no meio do capítulo 8 de São Mateus, nós dizemos sempre nas missas. Enfim, então Jesus fez uma cura do endemoniado, fez essa cura do oficial, depois Jesus, ele acalma a tempestade, depois que ele acalma a tempestade, ele faz um exorcismo, depois que ele faz o exorcismo, ele começa a fazer mais milagres ainda, tudo para mostrar que o seu trabalho, a sua função tem uma finalidade: levar as pessoas à salvação. Mas aí ele faz tudo isso e o grupo de fariseus
que eram os pastores, que eram os escribas, que é o capítulo 9, versículo 34, 2 versículos antes de iniciar o Evangelho. Aí eles olham para Jesus, eles murmuram, reclamam e dizem um para o outro: é para o Beelzebu que ele está fazendo esses prodígios. Aí depois desse versículo 34, vem o versículo 35, que Jesus fica triste. Depois do versículo 35, inicia o Evangelho de hoje. Jesus, vendo a multidão, compadeceu-se dela, porque elas estavam cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Se nós olharmos assim, de primeiro momento, para esse Evangelho, nós vamos dizer assim: Jesus teve um sentimento que eram pessoas que não têm pastor. Muito pelo contrário, eram pessoas que tinham pastores, mas os pastores estavam murmurando. Eles não viviam amizade com Deus, eles viviam uma pseudo felicidade. E talvez nós somos assim. Talvez nós somos até simpatizantes do catolicismo, mas nós não vivemos uma fé. Nós vamos angariando sentimentos, sensações, paixões meramente humanas. Sim, nós somos humanos, mas não esqueçamos, nós não somos filho de uma chocadeira, nós não somos fruto do acaso. Nós temos um pai, nós temos uma mãe, mas muitas vezes nós não nos comportamos como filhos daquela mãe e daquele pai. As nossas atitudes meramente atitudes pitorescas, humanas. Assim encontrava a primeira leitura do Êxodo, capítulo 19. Então percebam, esse bloco 19 e o povo, os israelitas, eles estão se preparando para receber as leis, os 10 mandamentos. Aí diz assim: naqueles dias Israel partiu para Rafidim. Os israelitas partiram para Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, ali acamparam. Então, mais do que um espaço geográfico, um espaço físico que o texto quer nos apresentar, o texto quer nos saltar nos olhos um espaço teológico, não físico, mas sim um espaço místico. Eles partiram, eles foram para o deserto. E nós deixamos nossa casa e viemos uma igreja. Qual o motivo? Por quê? Que bom que você veio, mas tenta responder para você: por que você veio procurar no deserto uma aliança, uma lei? É isso, meus queridos, que faz com que nós vamos vivendo cada dia mais a nossa fé. Nós termos foco, nós termos objetivo. É isso que nós víamos no Salmo. O Salmo 99 dizia assim na primeira estrofe: aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria. Sim, eu só posso servir o Senhor com alegria se eu escuto a sua voz. Se eu não escuto a sua voz, eu vejo que a lei de Deus é esmagante
é torturante, é pesada. Quem vai conseguir? Mas talvez eu me comporto como que, acho que é o evangelho que vocês conhecem, né? Aquela passagem do Evangelho de São João, capítulo 12, lá no versículo 10, 11 seguintes. Jesus foi a Betânia, não encontrou Lázaro, Lázaro já tinha morrido. Ele encontra aquelas duas irmãs, Marta e Maria. Ambas estão numa agitação, mas uma deixa a sua agitação e acolhe o Senhor. A outra permanece agitada. Muitas vezes o nosso coração está agitado. Porém, não é esse ponto que eu queria falar. Eu queria mostrar que Lázaro não estava lá, mas Marta quanto Maria, ambas receberam o Senhor, acolheram o Senhor. E talvez hoje a humanidade está tendo dificuldade de acolher o Senhor. Sim, eu gosto do Senhor, mas eu não vivo com o Senhor. De alguma maneira, é isso que Paulo estava dizendo na carta aos Romanos. Assim, faz uma programação que nós iremos ler a carta de São Paulo aos Romanos até o finalzinho de agosto, com exceção de semana que vem. Semana que vem, na outra semana, nós celebraremos São Pedro e São Paulo. Então é uma outra liturgia. Aí depois, mais para frente, em agosto, nós vamos celebrar a Assunção de Nossa Senhora. É outra liturgia. Mas até o finalzinho de agosto, então, nós iremos acompanhar a carta aos Romanos. E é interessante nós vermos que Paulo, ele tinha um objetivo de escrever essa carta, porque era uma realidade que ele estava vivendo. Era o ano de 56, ele estava na sua terceira viagem missionária, ele estava com seu amigo Tércio, que era o seu secretário. Então Paulo ditava, Tércio escrevia. Mas a carta, ela tem a finalidade de reavivar a fé dos romanos, porque ele estava tendo uma disputa, uma intriga. Tinha de um lado os judeus, do outro lado tinha os gentios. Então os judeus não se davam com os gentios. Sabe por quê? Os gentios não observavam a lei. Os judeus sim, observavam a lei, mas não viviam a lei. Então Paulo está querendo dizer, ele vai dizer na carta aos Romanos, mas lá na carta ao Éfeso, capítulo 4, versículos 10 e seguintes, ele vai dizer assim: deixe a mentira, viva a verdade. É essa verdade que está lá em Éfeso, é que ele quer colocar aqui na carta aos Romanos. Então deixe a mentira, deixe de enganar a si próprio ou a si própria. Viva a verdade. Essa verdade que vai te conceder a felicidade. Bem, para que nós tenhamos essa felicidade, para que nós tenhamos essa verdade, recorramos à Virgem Maria. Ela viveu a felicidade. Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, no versículo 46 seguintes, ela foi até sua prima Isabel. E para que encontra sua prima Isabel, ela diz algo muito bonito. Ela fala assim: o Todo-Poderoso, o Pantocrator, o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Então a Virgem Maria, ela viveu
a verdade. Ela teve uma amizade. E porque ela teve verdade, porque ela viveu uma amizade com Deus, ela encontrou a felicidade. E também nós, no dia de hoje, nessa liturgia, possamos buscar essa felicidade. E uma vez encontrando ela, reconhecer os nossos pecados passados. E para nós sermos perdoados, nós precisamos ter uma vida de apostolado. Tenhamos um apostolado diante do nosso amigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.